Para você que vive dizendo que eu só aponto os erros das outras igrejas aqui no canal e nunca comento nada da CCB, então se prepare, porque hoje o tema é esse. Tá? Eu já vou deixar claro aqui. Eu só trago o nome da congregação cristã no Brasil aqui no canal quando realmente eu sinto que é preciso abrir o jogo, quando o silêncio se torna covardia. Eu já falei sim, já critiquei a CCB muitas vezes, falei até demais. Depois eu percebi que exagerei, procurei os anciãos da presidência lá do Brás e tivemos uma conversa franca. Zerei qualquer atrito com eles. Mas isso não significa que agora eu vou virar omisso. Eu ainda tenho boca, eu tenho uma boa memória e responsabilidade. E é com esses três que eu venho falar com respeito, mas sem passar pano. A minha fala é com sobriedade, porque eu não falo do que eu ouvi dizer, eu falo do que eu vivi, do que eu vi com os meus próprios olhos dentro da instituição. O assunto de hoje é sobre o irmão Rafael, cooperador lá do Capim, um bairrozinho do interior de Itapetininga, São Paulo. O vídeo dele desabafando no culto tá rodando tudo quanto é canto aqui na internet, e tem motivo para isso. Ele, como um membro do ministério, teve coragem de se posicionar e escancarar o que muitos simplesmente cochicham ou escondem. Agora, antes de nós descer mais fundo nesse poço, eu quero pedir a tua ajuda. Deixa o like nesse canal, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso aqui tá virando uma trincheira contra a censura, porque o YouTube, ele tá cortando o alcance dos nossos vídeos, e não é brincadeira. Tá? Não é porque o conteúdo é fraco, é ruim. Eu tenho quase 1,5 milhão de inscritos aqui. Isso já mostra que tem gente que tem vontade de saber a verdade. O problema é que o sistema odeia quem fala a verdade. A internet virou um campo minado, onde quem denuncia, quem alerta, quem mostra os podres do sistema é logo silenciado. Mas eu não vou parar. E olha só, se você está aí do outro lado, passando aperto, tentando levantar uma renda, eu tenho uma dica prática para te dar. Você sabia que esse aplicativo aqui, que está aparecendo na tela, a Shopee, ela está pagando dinheiro? E para te ensinar a como ganhar dinheiro com a Shopee, a equipe que eu tenho em parceria com o Tom Dimas desenvolveu um projeto que transforma o seu hábito de gastar na Shopee em um jeito de você ganhar dinheiro. Sim, o que antes era vício agora pode virar renda. Tá? Tem muita gente que está faturando muito na Shopee só com o celular na mão e com estratégia simples, tá? Sem promessa de milagres nem enganação. Tá? E tem outras plataformas pagando também. Se você está cansado de depender desse sistema, do sistema monetário brasileiro, eu vou abrir o jogo aqui para vocês. Isso aqui é para quem quer sair da humilhação e da miséria, tá bom? E quem quer começar a fazer algo por si mesmo. Então, se você quer saber sobre essas dicas, fique até o final desse vídeo que eu tenho algo importante para te falar. Meus queridos irmãos e irmãs, está circulando um vídeo por aqui na internet, esse mesmo vídeo que está aqui do lado na tela. Eu vou ser direto com vocês, tá? Eu não vou colocar esse vídeo no ar e nem comentar parte por parte, porque sinceramente já virá um filme, uma novela, esse vídeo aqui. O desabafo desse cooperador da CCB, feito em cima do púlpito durante o culto, se estendeu por uns 50 minutos, né? Foi uma bomba. E o que chamou a atenção foi a coragem dele. Tá? Ele não se escondeu atrás de meia palavra, não enrolou, falou com o rosto aberto e descoberto, com um olhar que, para quem tem discernimento de espírito, mostra a verdade. Eu senti sinceridade ali no irmão, e mais do que isso, eu reconheci que o que ele falou não é um caso raro, não é uma exceção, não é um episódio isolado de alguém ferido, de alguém magoado, mas é uma coisa recorrente, é um reflexo de uma panela de pressão que já não aguenta mais e estava prestes a explodir. A insatisfação de muitas pessoas dentro da congregação cristã no Brasil é real, é verdadeira e não vem de agora, vem de tempos. Mas como sempre, né, quando alguém fala a verdade, aparecem os fiscais do silêncio dizendo: ah, lá vem ele, né, criticar de novo, ele voltou a ser crítico. Mas deixa eu refrescar a memória de quem fala isso. Crítico eu sempre fui, eu nunca escondi. Esse canal nasceu com esse propósito de levantar o tapete onde escondem a poeira religiosa. A primeira crítica que eu fiz aqui no canal foi sobre o tal pecado de morte. Essa doutrina que muita gente da CCB repete sem entender, e que infelizmente deu muito prejuízo, muita gente foi prejudicada. E depois eu falei da letra mata, um discurso que virou uma muleta para manter o povo da CCB na ignorância. E critiquei outros assuntos, o banquinho dos pecadores, etc. Porém, o problema começou quando eu me envolvi com um grupo de ex-membros da CCB, os tais críticos. Meus irmãos, a coisa desandou. Não era crítica para melhorar. Era destruição e ódio, uma raiva disfarçada de justiça.
Gente que saiu ferida da CCB e agora quer ver o templo pegar fogo, quer ver a instituição destruída. E com isso aí eu não compactuo. A minha crítica é dura sim, mas é para acordar, não é para destruir. E como diz Provérbios 27, versículo 5, melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Quem ama a verdade não tem medo de falar, mas quem ama o sistema, a religiosidade, a placa da igreja, vira inimigo da verdade. Mas vamos lá, deixando bem claro aqui uma coisa, presta atenção. Eu tenho pleno direito de expressar a minha opinião e eu vou fazer isso sem medo, porque ninguém vai me impedir de eu falar aquilo que é legítimo. Isso aqui ainda é um país livre, pelo menos por enquanto. E quem tentar cercear a minha opinião está flertando com a tirania espiritual. Eu sou da Congregação Cristã no Brasil, sim senhor. Eu tenho toda e plena liberdade dentro da CCB. Eu frequento, eu participo do culto, eu congrego, eu oro, eu testemunho quando eu sinto de Deus. Só não subo para pregar a palavra porque eu não quero. Não porque me proibiram. Se um dia eu quiser pregar, eu levanto e prego. E ninguém tem autoridade nenhuma de me mandar sentar. Mas veja bem, tá? Eu também sei respeitar o meu lugar. Eu entendo que há uma ordem, existe uma responsabilidade sobre os ombros dos irmãos do púlpito. A pregação da palavra e o atendimento espiritual estão nas mãos deles e não nas minhas. E eu respeito isso. Mas respeitar a autoridade espiritual não é sinônimo de se calar diante do erro. Porque quando o altar se transforma em trono e o púlpito vira um palanque de politicagem, alguém precisa lembrar que a igreja é de Cristo. E a igreja não é de meia dúzia de homens que se acham donos da obra ou caciques da igreja. Como diz Gálatas 5:1, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Se eu estou em Cristo, eu sou livre. Livre para adorar, para servir a Deus, para falar, para pensar e para se posicionar. Pois então, nós vamos direto ao ponto. O caso do irmão Rafael de Itapetininga é um daqueles que escancaram uma enfermidade espiritual na igreja que muitos fingem não ver. Ele subiu no púlpito e abriu o coração, falou de perseguição, autoritarismo disfarçado de zelo, abuso de autoridade nas tais reuniões ministeriais e, claro, a velha politicagem que reina por trás da cortina santa. Ele contou que já foi afastado do ministério, né, ou como nós da Congregação Cristã no Brasil costumamos dizer, né, foi sentado. Quem é da CCB, quem é da casa sabe, quando um obreiro é tirado das suas responsabilidades ministeriais, se diz que ele foi sentado, ou seja, colocado de banco. E pelo que ele contou, isso aconteceu com ele uma ou mais vezes, sem motivo claro, só por inveja, ciúmes ou porque falou verdades que ofendeu o ouvido dos poderosos chefões da gravata larga. O mais forte de tudo é que ele falou verdades e verdades que doem, mas são inegáveis. Quem tem um mínimo de honestidade no peito sabe que ele não mentiu. Ele clamou ali publicamente pedindo que o Brás, a presidência mundial da congregação, tomasse alguma providência, porque na região dele os anciãos estão agindo como se fossem donos da igreja, como se tivessem comprado a obra em leilão. Isso não é só lá, em todo lugar do Brasil está acontecendo isso aí. Ele ainda denunciou que nas tais reuniões ministeriais, onde muitos irmãos são chamados com a esperança de serem ouvidos, o que acontece é um massacre. São espancados com palavras, pisados por olhares de desprezo, tratados como um nada por aqueles que deveriam ser servos e apacentá-los. Ele ainda lembrou o caso trágico de um cooperador de jovens lá de Limeira, que participou de uma dessas reuniões, e ele foi tão humilhado, tão moído emocionalmente pelos anciãos da região dele, que o irmão não aguentou e tirou a própria vida. Sim, ele acabou se enforcando. Eu falei disso aqui na época, uns 5, 6 anos atrás, e mesmo assim nada mudou. Infelizmente tem coisas dentro da CCB que parecem ser imutáveis. Mas deixa eu te lembrar de Ezequiel 34:10, que diz que Deus está contra os pastores e demandará o rebanho da mão deles. Porque Deus não é cúmplice de líderes que oprimem, ele é juiz dos que exaltam o seu nome. Agora, o que mais me chamou a atenção nesse rolo todo foi o comportamento de duas figuras aqui do YouTube. Tá? Eu não vou citar nome aqui, porque geralmente quando esses nomes são falados, eles acabam se aproveitando da audiência do canal e pegam carona no engajamento. Um deles é aquele que já foi pastor em outra denominação, depois apareceu com aquele famoso bordão de ex-pastor e agora ovelha da CCB. Esse aí, ele era no começo um defensor ferrenho da CCB, depois ele entrou na linha da crítica, se juntou com os críticos, falou verdades, apontou erros, detonou, só que agora ele reapareceu e voltou como defensor da CCB, quase como se nada tivesse acontecido.
A outra pessoa vem de uma família influente, de um nome conhecido dentro da congregação. Já bateu muito na igreja, criticou pesado, depois sumiu, agora está aí levantando a bandeira da defesa da CCB, como se nunca tivesse posto o dedo na ferida. Agora eu posso falar deles sem medo, porque diferente de muitos, eu sempre fui o que sou. Tá? Eu nunca usei máscara aqui no canal. Eu venho criticando muitas coisas na CCB desde o começo, mas eu sempre reconheci que tem coisas boas dentro da congregação cristã no Brasil. E nesse canal eu sempre fui movido pelo senso da verdade. A ida que eu fiz ao braço foi por consciência, reconhecendo que em alguns momentos eu me excedi, passei do ponto e fui lá acertar as contas e buscar a paz com os anciãos e deixar as coisas no seu devido lugar. Isso se chama maturidade, não é voltar atrás por conveniência ou interesse. É manter firmeza no que é certo, mas com humildade para reconhecer aonde errei. E é isso que falta em muitos influenciadores aqui no YouTube, firmeza de caráter. E agora o que me deixou realmente indignado foi ver como essas duas figuras públicas aqui do YouTube, defensores da CCB, que já foram críticos e se dizem homens de Deus, tentando destruir a dignidade do irmão Rafael, cooperador lá do Capim, em Itapetininga. Um deles, o tal ex-pastor, veio com aquele discurso inflamado dizendo que o irmão Rafael cometeu rebelião em cima do púlpito. Interessante, né? O irmão Rafael desabafando dentro da igreja, clamando por justiça, é chamado de rebelde, mas esse mesmo ex-pastor fez exatamente isso aqui na internet. Botou a boca no trombone, empinou a carroça contra tudo e todos, foi para a igreja do Isaías, do Francisco Morato, voltou para a CCB e agora se faz de cordeiro manso. Já o outro, que tem sobrenome nobre e forte na CCB, que inclusive eu confesso que até eu tenho admiração pela pessoa dele, mas ele teve a cara de pau de dizer que o irmão Rafael só quer se aparecer. Me desculpa, meus irmãos, mas quem conhece a pressão de carregar o ministério de verdade dentro da CCB sabe que o desabafo do irmão Rafael foi uma dor engasgada. Dizer que ele quis palco é desprezar a angústia de quem carrega no peito o peso da obra. E vamos ser francos, essas duas figuras aqui do YouTube, esses críticos da CCB, que uma hora é crítico, outra hora são defensores, sabem muito bem o que é sonhar com o púlpito. Eles almejaram o ministério dentro da congregação, mas não conseguiram subir. E agora, por despeito ou frustração, eles tentam invalidar o clamor de quem teve coragem de falar a verdade. Eu também desejei muito o ministério. E sabe de uma coisa? Graças a Deus que eu não fui levantado. Hoje eu vejo que foi um livramento. Eu estou há anos no meio dessa bagunça religiosa, ouvindo denúncias, escutando gemidos de crentes massacrados, tanto da CCB quanto da Assembleia de Deus, da Deus de Amor, Quadrangular, Batista e por aí vai. E aí vem gente dizer que eu não posso falar de outras igrejas porque eu não as conheço, nunca participei. Eu conheço sim, muito bem. Essas igrejas e denominações, todas são cortadas pelo mesmo molde. Só mudam de endereço de CEP e de CNPJ. O sistema é o mesmo. É púlpito que vira trono, ministro religioso que vira rei e crente que vira massa de manobra. Toda a igreja evangélica tem os seus caciques, aqueles que querem ser os reis, serem os coronéis, aqueles que não querem ser servos, mas senhores. Gente que não busca o reino de Deus, busca cargo e poder, não querem o ministério por vocação, mas por ambição. A verdade é que sempre tem aqueles que se movimentam nos bastidores como verdadeiros políticos de paletó e Bíblia debaixo do braço. Fazem alianças, jogam sorrisos falsos, puxam os tapetes nas escondidas, nas reuniões ministeriais armam esquemas com estratégia fria para conquistar o que querem, que é posição, controle e poder. É gente que se incomoda com o crescimento do outro, que sente azia quando vê alguém sendo usado por Deus de verdade. A inveja vira pretexto para fofoca e a cobiça se disfarça de zelo. E quem fala a verdade vira rebelde, divisor ou desviado. Mas isso não é exclusividade só da CCB. Esse câncer se espalhou por todas as denominações. Está dentro da Assembleia de Deus, na Deus de Amor, na Batista, Quadrangular, enfim. Até entre as testemunhas de Jeová que se dizem organizadas ao extremo, tem vídeos de ex-membros ou membros denunciando os mesmos abusos, os mesmos bastidores da manipulação. Ou seja, o problema não é a placa, é o coração do homem. Aonde tem ser humano, tem pecado. Aonde tem ego, tem disputa. Aonde tem vaidade, tem guerra fria. E se tem microfone e púlpito, aí o perigo é dobrado. Jeremias 17,9 já avisava, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? O problema não é a igreja, é o homem querendo ser Deus dentro da igreja. Enquanto a igreja continuar tratando líderes religiosos como reis e ministério como semideuses, a podridão vai continuar sendo a regra e não a exceção.
E sabe o que me doeu, o que me incomodou de verdade? E aqui eu falo com indignação no peito. É ver esses dois irmãos que já foram defensores fervorosos da CCB, depois viraram críticos, ferrenhos, agora voltaram a bajular o sistema e bajular a CCB, se levantando contra o irmão Rafael. Isso é desonesto. O irmão Rafael tem sim todo o direito de desabafar diante da igreja que Deus colocou em suas mãos. Ele não invadiu o púlpito alheio, ele não usou a internet para fazer escândalo gratuito, ele apenas abriu o coração no púlpito da igreja onde por anos ele tem servido a Deus, chorado e cuidado de vidas. O que ele relatou é de deixar qualquer um chocado. Ele contou que certa vez ele foi simplesmente retirado do atendimento dos cultos por ordem dos anciãos, sem justificativa plausível, sem saber o porquê. E sabe o que eles fizeram? Colocaram esse irmão no banco e entre eles mesmos, entre os anciãos, começaram um rodízio de atendimento. Isso é típico da politicagem de púlpito. Afastam quem incomoda, mesmo que ele tenha os dons de Deus, a unção, o amor pelo rebanho, e se revezam como donos da obra. O pior é que o cooperador local, que na prática é o pastor da igreja, mesmo que na CCB o termo pastor não seja usado, mas quem tem responsabilidade pela localidade por uma obra é um pastor, ele fica ali assistindo tudo, sentado no banco, calado, como se fosse um boneco, um estranho dentro da própria casa espiritual. O irmão Rafael contou que esses mesmos anciãos que assumiram o atendimento dos cultos com a igreja cheia, lotada, entregaram a igreja para ele com apenas 7 pessoas congregando. 7, isso mesmo. Isso aí não vem da parte de Deus, tá? Isso é resultado de pura inveja de uma liderança doente. E aí querem calar o irmão Rafael. Querem dizer que ele está se aparecendo. Isaías 56:10 descrevia que esses líderes são todos cães mudos, não podem ladrar, sonham deitados, amam tosquenejar, não enxergam, não alertam, não cuidam. Mas quem tem coragem de latir, de alertar, é visto como rebelde. Essa é a inversão do reino. E o povo vai sumindo até a igreja esvaziar. E o irmão Rafael está completamente certo em abrir o coração, tá? Ele fez o que muitos têm vontade de fazer, mas têm medo de perder a carteirinha de ministério. E mais uma vez deixando bem claro aqui, eu não sou contra a congregação cristã no Brasil. Pelo contrário, eu oro para que ela desperte, que ela cresça espiritualmente, que se torne a cada dia mais uma igreja bíblica. Meu desejo de coração que ela se torne uma igreja mais firme na palavra, mais madura no estudo das Escrituras, que os membros da CCB sejam reconhecidos, sim, pela sabedoria da letra, da santa e bendita letra da Bíblia que nos conduz à vida eterna. Porém, é impossível fechar os olhos e fingir que está tudo bem. É angustiante ouvir esses relatos e ver gente tentando em vão defender o indefensável. Dias atrás, alguém me procurou e me ligou pedindo para eu gravar um vídeo defendendo a CCB em um determinado assunto. Mas me diz, como é que se defende o que é indefensável? Onde há vírus, tem que se abrir a janela para entrar ar puro. Onde há opressão, é preciso levantar a voz. E eu sou honesto no que eu falo aqui. Nesse canal eu já falei o que é bom dentro da CCB, já falei do que é justo, das vitórias, dos avanços da CCB, das mudanças que de fato precisam ser reconhecidas, mas também tem coisa que não dá. E quando algo é injusto, é meu dever falar sim. Eu não fico focado só na CCB. Eu falo de muitas denominações porque o sistema religioso está todo corrompido. Mas nesse caso, a minha consciência me exigiu uma posição. Porque tudo o que eu vi no desabafo do irmão Rafael, cooperador do Capim, me fez crer que ali tem um servo de Deus sendo esmagado por um sistema cego, surdo e mudo, um homem de Deus que está sofrendo. Eu não conhecia esse irmão, mas vendo a postura dele, eu senti sinceridade, a dor real, o sentimento legítimo dele. Ele está sendo sim perseguido por aqueles que compõem o ministério local. E aí eu vejo os mesmos que diversas vezes criticaram e criticam a CCB agora virando o canhão contra esse irmão. Me responde, em que momento o irmão Rafael mentiu? Qual a parte que ele falou que é mentira e que não é verdade? É revoltante ver essa hipocrisia. Tem gente que precisava tomar um banho de vergonha na cara e parar de se fazer de bobo. É hora de deixar de lado a bajulação institucional e se posicionar. Eu torço de verdade para que o irmão Rafael ele consiga resolver a sua situação com o ministério da cidade dele, mas reconhecendo o sistema, ele vai ser sentado sem dó nem piedade. Ele vai acabar sendo apagado, como já aconteceu com outros. E sabe por que eu penso diferente de muitos desses críticos da internet? Porque eu vejo que tem gente que não torce pela reforma, mas pela debandada da igreja. Tem um bocado de críticos aí da igreja que parece vibrar quando alguém abandona a congregação, como se a vitória deles fosse ver as pessoas se afastando do corpo de Cristo.
Outro dia mesmo eu vi um desses críticos da CCB, inclusive, ele morre de inveja desse canal, ele entrevistando uma irmã da CCB, organista e tradutora de Libras, que desabafou horrores que viveu dentro da congregação, e infelizmente o que ela falou tem muitas verdades, são feridas que a gente já viu em outras histórias, em outros rostos, né? Só que ao invés desse cara acolher a irmã, orientá-la com sabedoria, o sujeito veio com aquele discurso venenoso. Mas irmã, a senhora ainda tá nessa seita? A senhora tem que sair de lá. Aí eu fico pensando, sair e ir para onde, cidadão? Vai para tua casa? Você vai receber essa irmã na tua casa? Vai pastorear a vida dela? Vai sustentar a fé dela? Esse tipo de fala não é conselho, é armadilha de Satanás. A verdade é uma só. Ninguém deve sair da CCB de qualquer jeito, ou de qualquer denominação. O problema não é sair da igreja, é sair sem direção, sem rumo, sem propósito, sem corpo, sem comunhão. Se você está dentro de uma denominação, seja CCB ou outra, problema todas têm. Agora, se ainda assim você tem condições de fazer a diferença, então fique. Fique e seja luz, como diz 1 Coríntios 7,20. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Se a tua presença pode gerar impacto e a tua fé pode inspirar outros, se a tua coragem pode abrir os olhos dos cegos, então é louvável ficar e continuar. Agora, se a sua saída da igreja te levar para isolamento, para o abandono da fé, para a amargura, aí é cilada. E o irmão Rafael, por exemplo, a gente vê que ele tem um chamado dentro da CCB. E não é como muitos que saíram e se filiaram a outras denominações, como o caso do ex-ancião que deixou a CCB e foi para a presbiteriana. Nada contra cada um seguir por Deus. Mas o irmão Rafael, pela experiência que ele contou da sua vida, ele tem raiz, ele precisa permanecer na CCB, lutar e continuar servindo com dignidade no seu ministério. Continuando a ser uma influência do bem, não pelo sistema, mas pela palavra. Alimentar as ovelhas que o Senhor confiou na sua mão, não pelo título, mas pelo amor. E eu oro para que esse vídeo chegue até ele, que ele sinta esse apoio e esse reconhecimento. Eu deixo aqui a minha solidariedade e o meu carinho ao irmão Rafael. Viu, meu irmão? Se você estiver me ouvindo, continue firme e que o Deus da verdade te fortaleça. E pode anotar, em breve eu vou até a sua congregação, congregar contigo e te dar um abraço e olhar no teu olho e dizer: você não está sozinho. Você que é da congregação cristã no Brasil e acompanha esse canal e está por dentro do caso do irmão Rafael, cooperador lá do Capim em Itapetininga, eu quero saber a sua opinião sincera sobre tudo isso. O que você achou do desabafo dele? Você acha que ele foi exagerado ou foi só mais um grito abafado de quem já aguentou demais? Deixa aqui abaixo o teu comentário. A tua participação é essencial para esse canal. E compartilhe esse vídeo com os teus familiares, com os irmãos da tua igreja, com os amigos aí nos grupos de celular, nas tuas redes sociais. Esse assunto precisa chegar a mais gente para que a verdade tenha voz. E se ainda você não fez isso, deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim você não perde nada do que a gente publica aqui no canal diariamente. E como eu disse no começo do vídeo, eu vou reforçar mais uma vez. Você conhece a Shopee? Quem ainda não conhece? Aqui em casa, por exemplo, a minha esposa já virou especialista em gastar na Shopee, a minha carteira que o diga. Mas o que pouca gente sabe é que a Shopee lançou um programa revolucionário. Simplesmente assim, você pode ganhar dinheiro só indicando produtos que já estão à venda dentro da própria plataforma. E olha, não precisa comprar nada, não precisa ter loja, estoque, nem aparecer na internet. Você precisa de um celular com acesso à internet em uns minutinhos do seu dia e pronto, nada de enrolação. De um jeito simples e honesto e seguro, você faz uma renda extra sem sair de casa. Mas para isso funcionar de verdade, você precisa das dicas certas. E aí é que entra a nossa equipe, que está preparada para te ensinar tudo, ensinar o passo a passo com um suporte completo. E se isso despertou a tua atenção e a tua curiosidade e você quer começar ainda hoje, clica no link que está no primeiro comentário fixado aqui embaixo, chama a nossa equipe no WhatsApp e começa a mudar a tua vida agora mesmo, tá bom? Muito obrigado por me assistir, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus, e até um próximo vídeo.